agradecer então, o irmão, pastor, que nos convidou, mas também quero agradecer a congregação pelo calor. Quando nós chegamos aqui, então, não durou muito tempo que eu me senti em casa. Então, realmente é muito bom. Para mim, isso não é a primeira comemoração de Dort. Para mim, já começou faz 3 semanas atrás, em Maceió. E, pela providência de Deus, então, eu devia pregar sobre domingo 3 do Catecismo, que, como essa conferência vocês já ouviram, é crucial na teologia de Armínio, ou contra a teologia de Armínio. Depois, então, eu fui para Recife, e lá eu preguei também, usei o mesmo sermão, e eles disseram, eu perguntei, eu disse, o que vocês acham? Posso pregar em São Paulo? Eles disseram, porque combina completamente com todas as palestras. Então, por isso, então, eu optei para fazer isso. Infelizmente, minha culpa, eu devia ter perguntado, porque não sabia que vocês usam, então, os slides durante o culto. Eu gosto, mas em Maceió não se faz. Tem, às vezes, essas discussões e sensibilidades a respeito do segundo mandamento. Mas eu acho que é um meio muito útil. Então, vamos fazer sem. Eu vou tentar realmente me comunicar bem. Então, eu quero refrescar a memória. Eu vou começar com a leitura do Catecismo, do domingo 3. Antes disso, se fala sobre a lei, o que a lei de Deus exige de nós, então é o grande mandamento, amar a Deus e amar o nosso próximo. E depois vem a pergunta, você pode guardar essa lei perfeitamente? E não posso, porque por natureza é inclinado a odiar a Deus e o meu próximo. E agora, então, vem domingo 3 com a pergunta, mas Deus criou o homem tão mau e perverso? E a resposta, não. Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com Ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. De onde vem, então, essa natureza corrompida do homem? Da queda e desobediência de nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali, a nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. Depois vem a pergunta 8, que realmente foi crucial para Armínio. Mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo mal? Somos sim, se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. É uma pergunta bem pesada, então eu quero realmente também, abrindo as Escrituras, certo? Porque eu não estou pregando catecismo, estou pregando as Escrituras, mas abrindo as Escrituras, esclarecer que é a doutrina das Escrituras. Então, como já disse, já houve comemorações, então esse fim de semana nós estivemos aqui, vocês ouviram 4 palestras, e o tema dessas comemorações era Dort na defesa da reforma. Então falamos, vocês ouviram várias coisas sobre o grande sínodo de Dort, que defendeu as doutrinas da reforma. Por causa disso, então, nós temos os cânones de Dort, que se chamam os 5 artigos contra os remonstrantes. Os remonstrantes eram membros ambíguos das igrejas reformadas. Meio reformados, meio católicos. Eles não aceitaram as principais doutrinas da reforma. Só a graça, só a fé,
só as Escrituras, só Cristo e só a Deus a glória. Eles foram influenciados pelo movimento do humanismo, que colocou o homem no centro da teologia. Eles disseram, a graça de Deus é uma coisa, mas a reação do homem é outra coisa. A graça vem de Deus, a fé vem do homem. Existe uma cooperação entre Deus e o homem. A graça é oferecida por Deus e o homem deve aceitar essa graça. Assim é a cooperação, o sinergismo. Isso tem tudo a ver com o humanismo que ensinava que o homem tem um livre arbítrio. O homem caiu em pecado, sim, mas ele ainda é capaz de se salvar. O homem não está morto em pecado, como os reformadores, baseados nas Escrituras, estavam dizendo, mas ele está doente. Então, na minha primeira palestra, eu mostrei que Lutero lutou contra o humanista Erasmo, que defendia a ideia do livre-arbítrio. Calvino fez a mesma coisa, lutou contra Cornet. Pastor Ademir já falou mais sobre isso. Cornet também acreditava no livre-arbítrio e, por causa disso, ele criticava o catecismo de Heidelberg. E um dos pontos que ele não aceitava era a depravação total do homem. Ele não concordava com isso. Na opinião dele, não há uma depravação total. Ainda havia alguma coisa boa dentro do homem, o seu livre-arbítrio. E por causa disso, ele também não concordou com pergunta 8 do Catecismo, que diz, mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo o mal. A resposta do Catecismo é sim. A resposta de Cornet era não. Nós não somos tão corruptos a ponto de ser incapazes de fazer bem algum e não somos inclinados a todo mal. Temos um livre arbítrio. Então, a ideia do livre-arbítrio se tornou o coração da questão. Então, o catecismo nos ensina que o homem está morto em pecado, ele não está livre, ele é escravo do diabo. E os remonstrantes não concordavam e queriam introduzir a ideia do livre-arbítrio nas igrejas. Então, o Sínodo de Dort reavaliou o catecismo de Heidelberg e chegou à conclusão que o ensino de domingo 3 está de acordo com as Escrituras e que o ensino dos remonstrantes era uma falsa doutrina, uma heresia. Então, vamos agora para as Escrituras. Então, eu vou seguir a estrutura de domingo 3 e nós vamos falar sobre Deus criou o homem bom, com livre-arbítrio. Deus criou o homem bom com livre-arbítrio. O arbítrio do homem era bom antes da queda. O arbítrio do homem se tornou corrupto depois da queda. E o arbítrio do homem pode ser recuperado pelo Espírito Santo. Bom, vamos começar. Então, todo mundo aqui, eu acho que conhece a história da criação do homem. No sexto dia, Deus formou o homem conforme a sua imagem, a semelhança dele, para governar sobre todos os animais da terra. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o mandato de cuidar da terra e dominar todos os animais. E no final do sexto dia, Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Certo? E o catecismo, você já poderia ouvir, concorda com isso. É porque o catecismo Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade, para louvá-lo e glorificá-lo.
Deus era muito bom e o homem era muito bom, de acordo com a imagem de Deus. A sua vontade se ajustava à vontade de Deus em tudo. Eu chamo isso o estado de amor. A vontade de Deus era que o homem amasse a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento, e amasse o seu próximo como a si mesmo. Assim era a situação dentro do paraíso. Deus e o homem eram aliados. Eles tinham uma aliança, a aliança de amor. Essa aliança era como um casamento. Em um casamento, homem e mulher se amam e trabalham juntos em boa harmonia, se tiverem amor. Se não há amor, o paraíso do casamento se torna um campo de batalha com discussões e brigas. Então, Deus vivia em harmonia com o homem e a sua mulher, uma aliança de amor. Eu prefiro dizer isso dessa forma, porque isso me ajuda a explicar o que aconteceu quando Eva e Adão caíram em pecado. Foi um tipo de adultério. Eles prestaram atenção às mentiras da serpente, quer dizer, do diabo, e perderam a sua confiança em Deus e fizeram o que Deus tinha, com muita ênfase, proibido. Não comereis da árvore que está no meio do jardim, nem tocareis nela, porque não morrais. Porém, Eva e Adão acreditaram no que a serpente disse. A serpente foi muito sagaz. Se você presta atenção nessa história, em Gênesis, ela chegou perto da mulher e disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse isso? Presta atenção. Ela não mencionou de jeito nenhum a árvore que estava no meio do jardim. A serpente não mencionou, de jeito nenhum. Ela falou sobre toda a árvore. Foi a mulher que apontou aquela árvore, porque ela disse: não foi assim. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. E naquele momento, Satanás chegou ao ponto onde ele queria chegar. E ele lançou a sua mentira para minar o amor entre o homem e Deus. A serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher acreditou na fake news da serpente. O texto revela isso. Essa árvore no meio do jardim era feio, era um perigo, não poderia tocar. Mas o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e ela pegou e comeu. Tudo aconteceu como Tiago disse na sua carta, capítulo 1, versículo 14. Tiago diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quero que vocês prestem atenção ao tipo de linguagem que Tiago usa aqui. Atrair, seduzir, concepção, dar à luz, gerar. Ele usa um tipo de linguagem que se usa para caracterizar um caso de adultério. Foi isso que aconteceu no paraíso. Um caso de adultério que destrói completamente a relação boa entre Deus e o homem e sua esposa. Adão e Eva viviam em harmonia com Deus e o traíram. Eles foram seduzidos, ultrapassaram o limite da aliança de amor, a cobiça tomou conta dos seus corações e silenciou a voz do Senhor, e assim a cobiça foi concebida e produziu o pecado. Agora, a confissão belga é outra confissão. A confissão belga, em artigo 14, fala a respeito disso e diz: havendo o homem se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os seus dons excelentes que havia recebido de Deus. Nada lhe restou disso, senão uns poucos vestígios suficientes para torná-lo indesculpável. Logo, qualquer luz que havia em nós transformou-se em trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, 5. Então, aqui o apóstolo João chama a natureza humana trevas. Certo? Esse artigo 14 é interessante, e eu vou continuar essa parte, o final, porque fala sobre o livre-arbítrio, que está ligado com essa queda de Adão e Eva. A igreja diz: rejeitamos, portanto, todo ensinamento sobre o livre-arbítrio que seja contrário a isso, porque o homem não passa de escravo do pecado. João 8:34. E ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3. Pois quem é que ousa vangloriar-se de poder por si mesmo fazer algum bem, quando Cristo afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? João 6. Quem se gloriará da sua vontade própria depois de compreender que o penhor da carne é inimizade contra Deus? Romanos 8. Quem pode falar do seu entendimento quando o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? 1 Coríntios 2. Em resumo, quem é que ousa reivindicar, seja o que for, quando entende que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus? 2 Coríntios 3. Por isso, aquilo que o apóstolo diz deve justamente permanecer certo e firme. Ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como também o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2. Pois não há compreensão nem conformidade com o entendimento e a vontade de Deus, se Cristo não o efetuar em nós, segundo ele nos ensina. Sem mim não podeis fazer nada. É uma lista de textos bíblicos, realmente, para mostrar a nossa depravação total. E dizendo tudo isso, já entramos na segunda parte desse sermão. O arbítrio do homem se tornou corrupto depois da queda. Adultério e traição envenenaram
o amor do homem. E o homem se apartou de Deus. Ele se tornou perverso, corrupto, conhecendo o bem e o mal. E sempre atraído pelo mal. O mal se tornou atraente e desejável. O homem é viciado no mal. O homem é atraído pelo mal. Ele ainda tem um arbítrio? Sim. Eu não vou negar isso. Ele ainda tem um arbítrio? Sim. Mas esse arbítrio não é mais livre. O arbítrio do homem é escravo do pecado. Alguém explicou isso da seguinte maneira: o homem é como um rato que vive num labirinto. No final do labirinto tem um pedaço de queijo com veneno. O rato está com fome, sente o cheiro e vai procurar. Ele chega num cruzamento e tem que escolher. Entretanto, ele tem um arbítrio. Ele tem a possibilidade de escolher. Mas ele não escolhe a possibilidade de fugir desse labirinto. Mas ele escolhe de acordo com a sua natureza. Ele segue a tentação e segue o desejo dele. O arbítrio dele é pervertido e corrupto. Ele quer chegar perto do queijo. O homem é assim também. Jesus nos ensinou isso. Eu vou lhes mostrar. E agora vamos para outro texto na Bíblia. Pega suas Bíblias e pega Marcos 10, 17 até 22. Eu não sei se conseguiram. Olha isso. Nós vamos ler esse texto e, em certos momentos, eu paro e vou fazer perguntas e dar um comentário, certo? Então, o texto começa assim. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que pensar desse homem? Irmãos, o que pensar desse homem? Ele parece bom. Ele quer herdar a vida eterna. Ele quer fazer tudo o que puder para consegui-la. Um homem bom, com boa vontade, com livre-arbítrio. Não é? Porém, presta atenção. O que Jesus diz. Vamos. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ninguém é bom, disse Jesus. Ninguém, nem esse homem, nem esse homem rico. Ele parece bom, mas não é. Ninguém é bom. E, consequentemente, ninguém tem um bom arbítrio. O homem rico achava que ele tinha sim, mas Jesus vai abrir os seus olhos. Ele vive nas trevas. Jesus vai abrir os seus olhos. Por causa disso, Jesus disse, agora, sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O homem sabia. Ele respondeu logo: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha. Desde a juventude. Quem aqui pode dizer a mesma coisa? Esse homem tinha observado todos os mandamentos desde a juventude. Então, ele é um justo. Deve ser um homem bom.
E Jesus, fitando-o, o amou. Parece que Jesus não podia acreditar nos seus ouvidos. Será que é verdade o que o homem disse? E por causa disso, ele o fitou, ele o observou, para ver se o homem era sincero, se ele não estava mentindo. Ele o fitou, e só aqui em Marcos, nós lemos, e o amou. Quer dizer, ele viu que o homem era sincero. Ele realmente tentou obedecer aos mandamentos desde a juventude. A intenção era sincera. Porém, ainda faltava alguma coisa. Jesus disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Só uma coisa falta. Só uma coisa. Parece uma coisa pequena. Mas não é. É uma coisa grande. É uma coisa enorme. Porque onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o coração do homem não estava no céu, mas estava nos seus bens materiais aqui na terra. Ele estava viciado em tudo o que ele possuía. Será que é um pecado ser rico, irmãos? Não. Não é um pecado ser rico, mas é um perigo muito grande se não estiver livre. O homem não tinha um livre arbítrio. O arbítrio dele era um escravo dos seus bens. Ele não estava livre para fazer o que ele deveria fazer, vender tudo e dar aos pobres. Porque o texto diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora, então vamos continuar essa leitura. Espera um pouquinho. Porque ainda vai revelar mais. Então, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Porque o homem rico parecia um bom candidato. Ele obedeceu os mandamentos desde a sua juventude. Ele era muito rico, então ele poderia fazer muitas doações, ajudar muitos pobres, fazer muitas boas obras. Mas ele não conseguiu. Então, se ele não conseguiu, quem pode ser salvo? De acordo com os teólogos que acreditam no livre-arbítrio, o homem tem condições para se salvar,
Deus faz uma coisa e o homem faz outra coisa. Mas presta atenção o que o grande mestre Jesus disse aqui. Jesus, porém, fitando o seu olhar nos discípulos, disse: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível se salvar. Está ouvindo? É impossível se salvar. Para o homem é impossível, porque ele é um miserável pecador. Talvez consiga viver de acordo com alguns mandamentos desde a sua juventude, mas se não tiver uma verdadeira amor no coração, ele é incapaz de se salvar por si mesmo. Ele precisa de um médico, um salvador. E Deus nos deu esse salvador. Para Deus, tudo é possível. Tudo. Por causa disso, Deus, presta atenção nesse texto, Deus deu seu amado Filho, o único, para que todos que nele crêem não pereçam, mas sejam salvos. Deus enviou o seu Filho para essa terra, para sofrer, para morrer na cruz. O Filho de Deus. Cristo é o único Salvador. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. Ele pagou um alto preço para nos salvar. E por causa disso, ele disse ao homem: vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Quer dizer, o homem rico não podia se salvar pelas boas obras, vendendo tudo e oferecendo o resultado aos pobres. Nada disso. Jesus disse isso porque ele quer que ele vai se desligar do seu vício. Ele deve se desligar e depois voltar e seguir Jesus até a cruz. E lá, embaixo da cruz, ele receberá a remissão dos seus pecados e lá, junto com Cristo, ele herdará a vida eterna. Então, agora, voltando para o catecismo, vamos agora observar essa pergunta pesada na luz das Escrituras. Somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? A resposta é sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas, até jovens, quando eu estou dando aulas de catecismo, já dá para... É contra a carne. Muitas pessoas se irritam com a primeira parte dessa resposta. Sim, somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal. Até uma das minhas filhas sempre está dizendo isso, mas como é isso? Ela estudou no colégio adventista, também defende, então, o livre-arbítrio, então eu tenho que realmente lutar contra certas ideias, mas também, muitas vezes, isso não combina com a nossa experiência, porque encontramos e observamos pessoas boas que são capazes de fazer alguma coisa boa, eles ajudam pessoas e fazem boas obras. Pense nas últimas semanas, meses. Políticos, toda politicagem, então. Muitos políticos fizeram muitas boas obras, quer dizer, em Maceió, em Alagoas, então, fizeram, então, para ganhar, então, a simpatia das pessoas. Foram pessoas boas, ou talvez tinham outras ideias, outras intenções. Agora, a pergunta é, como isso combina com o que Jesus disse? O homem rico
disse bom mestre. Ele achou que Jesus era uma boa pessoa, e por causa disso ele o chamou bom mestre. E Jesus logo reagiu e disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Presta atenção, Jesus não está negando que ele é bom. Mas ele, de certa forma, dá outra mensagem. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ele se coloca ali como filho de Deus. Ele é filho de Deus, então ele é bom. Ele não nega isso. Mas ele quer que o homem pense, só Deus. Deus é bom, então só ele consegue avaliar o que é bom e quem é bom. Deus é bom, ele ama quem é bom. Ele criou o homem e viu que ele era muito bom. Ele amava esse homem, vivia numa aliança de amor com ele. E essa aliança não existe mais. Quer dizer, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Então, muitas pessoas têm problemas com a resposta 8 do Catecismo. Mas, na verdade, eu acho que é a mesma coisa que Jesus disse ao homem rico e aos seus discípulos. Ninguém é bom, senão um que é Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, quem pode ser salvo? Para os homens, sejam ricos ou sejam pobres, é impossível. Jesus está dizendo isso. É impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É isso que realmente devemos confessar. Para Deus tudo é possível. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus deu o seu Espírito Santo para que as pessoas se convertam, creiam em Cristo e sejam renovados de acordo com a imagem de Deus. Agora, sobre essa obra, esse trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, eu vou ler agora, quero que vocês prestem atenção como o sínodo de Dort, a terceira confissão, fala a respeito dessa renovação, essa conversão. Não sei se vocês trouxeram o seu cânones. Capítulo 3, artigo 11. Como Deus realiza a conversão. Eu vou ler. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele não somente faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus, mas também penetra até os recantos mais íntimos do homem pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador. Ele abre o coração fechado, Lídia, vendedora de púrpura, ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e renova a vontade. É o livre-arbítrio. E renova a vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a faz obediente. Não, ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. 12. Isso também é uma... Eu gosto muito desse artigo que fala sobre quase uma linguagem em delírio. Quando
o sínodo fala aqui. A conversão é a regeneração, ou seja, a renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação, tão exaltado nas Escrituras, a qual Deus opera em nós sem nossa ajuda. Mas esta regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral. Nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado, convertido ou não convertido. Ao contrário, presta atenção. A regeneração é uma obra sobrenatural, poderosíssima e, ao mesmo tempo, agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível. Se tivesse um evangélico aqui e dizer glória, amém, aleluia, não é? De acordo com o testemunho da Escritura, inspirada pelo próprio autor desta obra, esta regeneração não é inferior em poder à criação, Gênesis 1, ou à ressurreição dos mortos. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados e, de fato, passa a crer. Quando a vontade é renovada, não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sob a ação de Deus por si mesmo. Por isso também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Amém. 14. Diz, vai continuar o raciocínio. A fé, então, é um dom de Deus. Isso não significa que Deus a oferece ao homem, que da sua parte pode decidir o que ele quer fazer, mas ela é, de fato, dada ao homem, conferido e nele infundida. Também não é assim que Deus apenas concederia o poder para crer e depois esperaria do livre-arbítrio do homem o consentimento para crer ou a atitude de crer. Ao contrário, é um dom no sentido de que Deus efetua no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Ele é o texto crucial, ele opera tanto o crer como o realizar. Ele opera tudo em todos. Então, a fé é um dom de Deus. Ele nos deu esse dom, a todos vocês aqui também, para que trabalhemos com ela. Tem que dar frutos. Ele nos deu para glorificar a Deus, para fazer boas obras, para compartilhar esse presente com outras pessoas. Nós devemos compartilhar o Evangelho, a boa mensagem da salvação em Cristo Jesus, chamar outras pessoas para se juntar conosco, para adorar e para servir e para seguir Jesus Cristo, dizendo, venham, venham todos que estão cansados, porque Cristo te dá descanso. Essa deve ser a mensagem na porta da igreja, lá para fora, que as pessoas podem ver. E se alguém vem e entra na igreja, ele vai descobrir um dos mistérios do reino de Deus. Porque no outro lado da porta está escrito, Deus opera tanto querer como realizar, ele opera tudo em todos. Então, alguém poderia pensar, é a boa vontade, o livre-arbítrio que levou ele para a igreja. Mas é a boa vontade de Deus em Cristo Jesus, pela obra maravilhosa do Espírito Santo que salvou esse homem. Então, irmãos,
Vou terminar. É motivo, eu já disse, para dar glória a Deus. E por isso eu escolhi um hino para cantar, que diz: pode o morto se levantar? Não. Não pode. Pode um escravo se libertar? Não. Também não pode. Pode um cego se dar visão? Ou se escolhe a salvação? É impossível para o homem. Mas para Deus, tudo é possível. Amém. Então chegamos até aqui. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo. E compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveita e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.